Olá, turma Tese 1, olá, turma Tese 2, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, 24ª aula, 18 de 5 de 2021. Continuando com a parte de trigonometria, agora nós vamos ver o que? Os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, lendo o material que eu mandei para vocês, vão trabalhar com 30 graus, 45 graus e 60 graus, que é o ângulo de abertura, tá? Do ângulo agudo do triângulo retângulo. O triângulo retângulo que ele tem um ângulo reto, que é aquele ângulo de 90 graus, mas vamos trabalhar com os outros dois ângulos, tá? Então, esses aqui, gente, são os que mais vai aparecer exercício para vocês. Outro ângulo que não seja de 30, de 45, de 60, geralmente eles dão no enunciado da questão o valor desse ângulo, tá? Então, tabela dos ângulos notáveis, eu quero o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Esta é a tabela dele. O seno de 30 graus, meio ou 1 sobre 2. Cosseno do ângulo de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente do ângulo de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. O seno do ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno do ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, mesmo valor. O seno e cosseno de 45 graus é o mesmo. E a tangente do ângulo de 45 graus equivale a 1. Tá? O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno do ângulo de 60 graus, 1 sobre 2 ou meio. E a tangente do ângulo de 60 graus é igual a raiz de 3. Tá? Raiz quadrada de 3. Esses são os valores que você vai usar sempre para determinar o seno, o cosseno, tangente do ângulo de 30, de 45 e de 60 graus. Ok? Acompanhe lá a leitura do material que eu dei para vocês. Trigonometria, ângulos notáveis. O estudo da trigonometria é fundamentado nas relações existentes entre os ângulos e as medidas do lado desse triângulo. Em relação ao triângulo, essas relações são constantemente trabalhadas e alguns desses ângulos são usados com muita frequência, com maior frequência, ou seja, a grande maioria dos exercícios sobre trigonometria é justamente em cima desses ângulos que são chamados de ângulos notáveis. E alguns ângulos são usados com maior frequência. Eles recebem o nome de ângulos notáveis e seus valores correspondem a seno, cosseno e tangente de quem? Do ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus, ok? Bom, aqui nós temos a tabela dos valores. Sempre que a gente vai precisar, a gente vai recorrer a esta tabela, ok? Mas não esqueçam como determinar o seno, como determinar o cosseno e como determinar a tangente. O seno é o que? De um ângulo vai ser a medida do cateto o quê? Oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo dado, medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo dado, a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto que? Adjacente. Certo? Então essa é a nossa tabela dos ângulos notáveis. Sempre vai ser dado isso aqui para vocês. Preste bem atenção. Sempre vão ter que recorrer a essa tabela para resolver os exercícios que vão ser pedidos. Aí eu coloquei aqui para a gente 4 exercícios para a gente resolver já utilizando os ângulos notáveis. É bem parecido com o exercício anterior. Só que lá era ângulo de 65, ângulo de 20 graus, ângulo de 12 graus, que era dado para você em forma de dado. Agora não. Tá? Essa tabela vocês vão ter que gravar essa tabela, gravar para poder resolver os exercícios. Desses ângulos, geralmente os exercícios não é dado. Tá? Justamente para que você seja forçado a aprender a trabalhar com ela. Tá? Vamos ver o primeiro exercício, o que ele diz aqui. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, ou seja, uma reta, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então aqui está o avião, ó. Primeiro exercício. Ele decola, certo? E ele forma com o solo o ângulo de 30 graus. Pronto.
Depois de percorrer 1000 metros, ó, ele vai percorrer 1000 metros aqui, ó, tá? 1000 metros. Qual a altura? Lembrando que a altura é determinada pela vertical, tá, gente? Então ele faz isso aqui, ó. Então um triângulo tanto. Aqui vem o avião, levanta voo e forma com horizontal um ângulo de 30 graus. Depois de percorrido 1000 metros, inclinando, ele já vai estar o quê? A uma certa altura X. Pronto. Aí está o exercício. Então o que ele saber? Qual a altura atingida pelo avião? Pronto. Aí está, gente. O que eu quero determinar? Eu quero determinar o valor de X. Olhem bem. O valor de X em relação a este ângulo, ele representa quem? O cateto oposto. E além do cateto oposto, quem você tem? Quem é o meu método? Justamente o lado que está, é o maior lado, é oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, se você tem que calcular o cateto oposto em relação ao ângulo e você tem a hipotenusa, qual dos três você vai usar? O seno do ângulo de 30 graus. Quem é o seno? É a medida do cateto oposto X sobre quem? A hipotenusa que mede 1000. Quanto equivale seno de 30 graus? Seno de 30 graus, ó, está, vale quanto? 1 sobre 2. Aí você substitui, ó. Seno de 30 graus equivale a quanto? 1 sobre 2 é igual ao quê? A x sobre 1000. E daí você tem o quê? Uma proporção. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 2 vezes x é igual a 1 vezes 1000. Aqui está. 2 vezes x, 2x. 1000 vezes 1 vezes 1000 é igual a 1000. Como eu quero determinar o valor de x, o número 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 1000 dividido para 2 é igual a 500. 500 o quê? 500 metros. Aqui está. Qual a altura atingida pelo avião? Resposta. Altura de 500 metros. Resultado final. Certo, gente? Então, olhem bem. Não esqueçam que agora nós vamos utilizar a tabela. Tá? Essa tabela dos ângulos notáveis. Todos os exercícios, ou é 30, ou é 45, ou é 60, porque já tem uma tabela definida para ele. Ok? Vamos lá, dê uma olhada bem. Nosso segundo exercício. Segundo exercício, o que ele diz o segundo? Vamos lá. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio, sem subir nele. A uma distância de 40 metros, o engenheiro vai ficar no prédio. Constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo da figura. Olha só. Olha que eu aproveito bem o triângulo. Aqui está o prédio, tá? Olha, aqui está o prédio, forma um ângulo de 30 graus. A distância do engenheiro, a ponta do prédio, equivale a 40 metros. Ele quer saber o que é a altura do prédio. Pronto. E aí o que ele faz? Só isso, né? Não dá nadinha.
podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente de, aí dá como dado aqui, use 1, raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Então ele diz aqui, use raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Qual é a altura aproximada desse prédio? Pronto. Em relação a este ângulo, o que você tem? Você tem a medida do cateto o quê? Oposto. E ainda tem a medida de quem? Do cateto adjacente. Você não tem o valor da hipotenusa. Como você não tem hipotenusa, você não vai poder usar nem o seno nem o cosseno. Tem que ser o quê? A tangente do ângulo. Então a tangente do ângulo de 30 graus é igual à medida do cateto oposto. Quanto é que mede a medida do cateto oposto? X. Sobre a medida do cateto que adjacente, que mede 40. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Que é igual a x sobre 40. Ok? O que foi que ele falou para você fazer? Use raiz de 3, 1,7. Vai ficar 1,7 sobre 3 é igual a x sobre 4. Vou colocar um x aqui melhor. Pronto. 3 vezes x, 3x. 1,7 vezes 4. Vou fazer aqui. 4 vezes 7, 28. 8 sobe 2. 4 vezes 1, 4. 1, 2, 6. Uma casa decimal, então tem que deixar também uma casa decimal. Bem aqui, tá? Vai ficar 3x. 4 vezes 7, 28, sobe 2. 4 menos 2, 6. 6,8. Pronto. Se eu quero determinar o valor de x, o número que ele está multiplicando passa o quê? Dividindo. 6,8 dividido para 3. Vamos lá. Como é que eu faço? Primeiro, como aqui eu tenho uma casa decimal, então aqui também eu tenho que ter uma casa decimal, aí eu venho acrescento zero. Tira essa vírgula daqui, esse valor passa para 68. Tiro a vírgula daqui, esse valor passa para 30. Se eu dividir 68 por 30, o resultado é o mesmo de 6,8 por 3. Só para não trabalhar com vírgula. 68 por 3 dá por 2. 2 vezes 30, 60. Para 68 faltam 8. E agora, aumento do quê? Tá? Esse exercício que deu foi 1,3. Ah, tá, bem aqui, gente, eu errei bem aqui, ó. Por isso que eu vi o valor ia dar pouco aqui. Não é 4, aqui é 40. Cometi um erro bem aqui, ó. Tá? É 40. Então isso aqui é 40. E eu falei para ele, está muito baixo. Agora, então vai ser o quê? 1,7 vezes 40. Então, vamos lá? Vamos lá. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 4, 28. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 4 dá 4. 0.
8 mais 0 dá 8. 2 mais 4 dá 6. Uma casa decimal, também deixo uma casa decimal. Ok? Então isso aqui não aparece mais. Como é que vai ficar a divisão? Então esse zero aqui com essa vírgula não tem mais função nenhuma. Eu sei que existe a vírgula, mas ela não vai o quê? Aparecer. Como eu quero determinar o valor do x, o número de 3 está multiplicando, passa dividindo. 68 dividido por 3. Vamos lá. Por 3 dá por 2, né? 2 vezes 3, 6. Para 6 não falta nada. Baixa aqui o 8. Por 2 de novo. 2 vezes 3 dá 6. Para 8 faltam 2. Aumenta acrescentando 0. E aqui uma vírgula. 20 dividido por 3 dá por 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 faltam 2. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá? Isso aqui também. Mas ele pede um valor que é aproximado. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente 22 metros. E aí você verifica os itens, tá? Que no meu, eu coloquei aqui no caderno, eu não coloquei os itens, tá? Mas o próximo de 22 ou o próximo de 23. Aí você verifica lá quando você for marcar. Ok, gente? Então aqui eu tinha errado, eu tinha colocado 4, mas aqui é 40. Então, como eu tenho cateto oposto e eu tenho cateto adjacente, então é a tangente do ângulo dado que é de 30 graus. Tangente de 30 graus aqui, ó. Não, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Ó. Aí o que ele te fala? Que para você usar essa raiz de 3, 1,7. Aí eu substituí por 1,7 e fiz a multiplicação. Isso aqui é 40. 1,7 vezes 40, 68. 3 vezes x, 3x. 68. O número 3 está multiplicando, passa dividindo. Então é aproximadamente 22 ou 23 metros. Verifique na alternativa de vocês. Ok? Olhem bem. Vamos lá para a terceira questão. Então, resposta, aproximadamente 22 metros. O que diz a minha terceira questão? Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é de 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Lembrando, a altura não se mede de forma inclinada, tem que ser na nossa vertical, tá? Então vamos ver como é que fica o nosso desenho aqui, gente. Aqui nós temos a nossa pipa, né? O que ele diz aqui? Forma com o solo um ângulo de 45 graus. A pipa está esticada e a linha dela é de 80 metros. Ele quer saber o valor de quem? Da altura da pipa em relação ao solo, no caso x. Certo, gente? Vamos lá? Bom, em relação a este ângulo de 45 graus, tem que ser em relação sempre a esse ângulo. O que é que você tem? Você tem a medida do cateto que? Oposto. E quem mais? Esse 80 metros se refere a quem? A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. E aqui ele está sempre, olha, oposto ao ângulo reto. Cateto oposto e hipotenusa é o que? Eu quero a minha tangente. Tangente de quem? De 45 graus. 45 graus, tangente, olha só quanto é que mede. Mede 1. Então, vamos lá.
tangente do ângulo de 45 graus é igual medida do cateto oposto x sobre a medida de quem da hipotenusa que mede 80. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, quanto aqui mede? Mede 1. Pronto. Quem é o denominador aqui, que não aparece, mas existe? Igual a 1. Daí você usa a proporção 1 vezes x, x, 1 vezes 80, 80. 80 é o que, gente? Tangente 45 graus. Ali, 1. Sim, gente. Então, 1 vezes x vale x. 1 vezes 80, 80. 80 é o quê? 80 metros. Tá? Então é só olhar a tabela, verificar a tabela. Sempre tem que olhar a tabela. A maioria dos exercícios que nós vamos fazer agora é com 30, 45 e 60 graus. Tá? Então eu vou deixar o último exercício para vocês tentarem resolver para mim. Não se preocupe, porque na próxima aula eu vou separar mais exercícios sobre este assunto. Eu sei que ele dá um pouquinho de trabalho, mas o cálculo dele é relativamente fácil, mas eu sei que ele dá um pouquinho de trabalho. Então na próxima aula vou só resolver exercício com vocês. Tá certo? Sempre voltando para a tabela trigonométrica, seno, cosseno e tangente. Ok? Então a aula já fica por hoje. Tente resolver o último exercício. Depois de terminar a aula, não deixe de preencher o formulário, tá? O formulário de frequência de vocês online. Se puder dar um like, dê um like se gostou. Se não gostou, um dislike, tá bom? E se puder, se inscreva no canal, para você ter acesso a todas as aulas. Ok, gente? Então, bons estudos e até a próxima.